Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos à quarta semana da Rede Pedagógica. E o nosso tema é super especial, é a educação infantil com as suas tecnologias, educação digital. E essa semana nós vamos ter aí algumas práticas pedagógicas com o olhar no planejamento do professor nas aulas síncronas e assíncronas. Então é o olhar para a educação infantil digital. Vamos acompanhar aqui algumas estratégias e algumas informações a respeito da semana pedagógica, da nossa quarta semana pedagógica Educação Infantil. Vamos olhar aqui a tela. Então, eu sou a Fabiane Gontijo e vamos trabalhar um pouco esse tema. Como a gente vai desenvolver a educação digital no âmbito da educação infantil, né? Das nossas pequenas crianças. Como a gente pode inserir essas práticas pedagógicas no nosso planejamento, no nosso dia a dia, nas brincadeiras, no planejamento enquanto professores da educação infantil. Eu vou passar aqui as telas para vocês. Aqui eu deixo o arroba, né, o Instagram da Rede Pedagógica para a gente acessar, acompanhar a quarta semana pedagógica da educação infantil. E agora eu já vou trazer um olhar aqui para vocês. Se liga, professor, nós tivemos um momento aí muito crítico para a nossa educação infantil. Como interagir com crianças tão pequenas utilizando a tecnologia. Vamos ter, dentro da semana pedagógica, um curso de educação digital para vocês, professores, especialistas, pedagogos, coordenadores, todos que estão envolvidos com a educação infantil. O que vai ter dentro desse curso? Qual é a estrutura do curso? Ele vai trazer novas habilidades e competências para nós, professores, nessa parte de desenvolvimento do uso das tecnologias, sempre com muita responsabilidade, primando pela educação infantil e como a gente pode colocar essa geração digital dentro desse planejamento de educação digital, refletindo sempre na prática pedagógica, pensando em melhorar sobre o processo de ensino-aprendizagem. Quais serão os eixos? Nós temos aqui 4 grandes eixos para esse curso dentro da educação digital. Coloquei aqui, elenquei 4 grandes eixos. Primeiro, nós vamos trabalhar esse overview, letramento digital. Como fazer com que a nossa criança esteja preparado para esse letramento digital? A gente trabalha com muitos tipos de letramentos, mas a nossa educação infantil, a geração das nossas crianças, a gente precisa também inserir esse formato de letramento digital, porque eles estão muito atribuídos à tecnologia apenas para brincadeiras, para jogos. Mas como pegar essas brincadeiras e esses jogos e transferir para o nosso planejamento, para o nosso dia a dia, para as nossas aulas? E temos como eixo número 2 a BNCC, a cultura digital no planejamento. Temos aí 10 macrocompetências norteando a educação básica e a quinta competência é a cultura digital. Então, quando a gente se viu no meio da pandemia sem entender o que fazer com a educação infantil, mas a gente precisou remeter o nosso planejamento, as nossas práticas para a BNCC, ali dentro das 10 macrocompetências, a competência quinta, né? A quinta competência, ela fala sobre a cultura digital e como nós, educadores, podemos desenvolver essa cultura digital no âmbito educacional da educação infantil. E o terceiro eixo, que é o eixo do flow, a criatividade, aguçar a nossa criatividade enquanto educadores para trazer o desenvolvimento e a criatividade tanto nas aulas síncronas quanto assíncronas.
Nós educadores precisamos entender, e é isso que a gente vai trazer dentro do curso, o meu planejamento, como ele pode funcionar com aulas assíncronas, que é o momento à distância que a criança está em casa com a família, acessando alguma plataforma, alguma ferramenta interativa, mas também a parte síncrona, que sou eu com a minha turma, nas aulas à distância. E lembrando, essa parte de desenvolvimento de criatividade, de síncrona e assíncrona, dentro desse curso, nós também vamos poder identificar que será aplicável, esse planejamento é aplicável também na educação presencial e também remota, tá? Isso é um ponto bem importante e bem forte dentro do curso da educação digital que a rede pedagógica está trazendo para vocês como a quarta semana. E o quarto item, que é o nosso quarto eixo aqui como norteador, é a nossa criança, que é o foco da educação digital desse curso e da semana pedagógica. É o nosso centro de aprendizagem, é o centro do processo. Então, é o nosso aluno como protagonista em todas as partes do nosso planejamento. Como eu disse para vocês, a gente vai trabalhar a educação digital para a educação infantil, o foco é a educação infantil. Serão 36 aulas com foco em experimentação e a imersão de vocês, professores e gestores também, na busca de soluções baseadas em metodologias ativas. Essas 36 aulas, nós vamos ter muitos momentos de mão na massa, de ferramentas atingíveis, ou seja, ferramentas que nós educadores vamos aí transferir para o nosso planejamento, enriquecer o nosso planejamento, sem deixar de lado o protagonismo e o desenvolvimento, os objetos de desenvolvimento da criança. Agora vamos entender um pouquinho do contexto da educação digital. Como eu vou trabalhar esse contexto dentro da educação digital? Como eu vou fortalecer esse contexto de educação digital? A gente sabe que educação infantil é um momento de estar ali junto, trabalhar a parte socioemocional. Qual é o professor que não está ali com saudade de abraçar as crianças? Nós temos aí regiões que já voltaram com uma porcentagem de aulas presenciais, mas nós temos aí uma grande parte que ainda funciona como ensino remoto. Então vamos desenvolver aí como é trabalhar com o ensino presencial e ao mesmo tempo a gente com crianças no ensino remoto. Então é as nossas habilidades enquanto professores. O curso de educação digital da rede pedagógica, ela vai ter esse foco. É o desenvolvimento de vocês, professores, nesse contexto de educação digital. Qual é esse contexto? Eu coloquei aqui três contextos para a gente aí discutir e entender a fundo como vai funcionar o curso da educação digital. Então, em pouco tempo, a gente sabe que é o primeiro item aqui para vocês, a gente sabe que o uso do celular, as tecnologias, muitas vezes não eram utilizadas dentro das nossas instituições, porque eram ferramentas proibidas, né? Eram ferramentas que não estavam ali ao contato do aluno e ao do professor. Então, como a gente mudou isso? Qual é o checkmate que a educação passou agora e fomos forçados, né, a passar nessa pandemia? Então, como utilizar, tirar esse proibido e agora colocar no nosso contexto de professores e de educadores, trazendo aí vivências, aulas mais atrativas, realizar atividades de leitura, de pesquisa, colocar essas ferramentas a favor da educação. Então, esse é o primeiro contexto que a gente traz aí para a educação digital.
O segundo contexto são as novas tecnologias com objetos digitais, né? Cada vez mais essa geração, elas estão mais atribuídas a jogos, a videogames, ao contato do tato. São as gerações chamadas gerações touchscreen, né? A geração do toque. Então, como utilizar esse engajamento, essas novas tecnologias de forma significativa para a nossa realidade. Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto aqui da educação digital é utilizar os objetos digitais também no espaço da educação infantil, nas brincadeiras, como fazer esse momento de início da aula, né? Como trabalhar o socioemocional ali nas aulas síncronas e assíncronas. Então, trabalhar o uso da tecnologia na etapa de ensino sem ter impactos negativos, pensando no positivo sempre. Como colocar o engajamento e o protagonismo do aluno, pensando nas vivências, pensando nos eixos de aprendizagem, sempre buscando aprimorar o nosso planejamento de professor. A gente tem um planejamento prévio, nós professores já passamos aí por esse planejamento, a gente sabe o que trabalhar com o nosso aluno, mas agora é entender como a tecnologia, como esse momento de educação digital vai favorecer tanto as aulas de vocês, mas também favorecer o ensino-aprendizado, né? As vivências ali dos alunos. Lembrando que quando a gente trabalha educação digital, a gente não aborda uma metodologia de ensino. A gente trabalha com metodologias digitais, tecnológicas, mas se é um formato de metodologia, se é socio-interacionismo, construtivismo, tradicional, isso não vem a questão de utilizar ou deixar de utilizar as ferramentas digitais nesse âmbito de educação digital. Tecnologia na educação infantil, segundo a BNCC. O período pandêmico trouxe essas reflexões. Quanto tempo a criança pode estar exposta às tecnologias? Então, quando a gente monta um planejamento e atribui uma tecnologia para esse planejamento, a gente tem que lembrar que tem outros pontos dentro do planejamento que a gente vai desenvolver a criança fora da tecnologia também. Então, o uso da tecnologia sempre de forma responsável. Eu trouxe aqui uma competência geral da BNCC que prevê o que os alunos devem aprender. Então, compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética. Então, dentro da base, ele já direciona nós professores, nós os educadores. E dentro dos 6 direitos de aprendizagem, que é o que a gente também trabalha o tempo todo dentro da educação infantil, a parte de explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, transformações, relacionamento e sempre dentro e ampliando os saberes das artes, escrita, ciência e chegou a tecnologia. Então, dentro do nosso documento norteador, que é a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, ela já faz esse direcionamento para nós educadores. O que a gente precisa entender é o que vem de ferramentas que eu posso aproveitar nessa educação digital? Eu vou utilizar que tipo de jogos interativos para chamar a atenção, para ter o engajamento dos alunos na minha aula? Então, são essas reflexões e essa transposição de planejamento que eu estava habituada enquanto educador, enquanto pedagogo, a utilizar com as crianças, mas depois veio ali esse momento de trazer as tecnologias e utilizar com muita responsabilidade, sabendo lidar com as diversidades e com essas gerações de crianças que nós temos hoje atribuídos nas nossas escolas. Então, esses são os eixos, né, da Base Nacional Comum Curricular, os direitos de aprendizagem, e a gente vai trabalhando aí dentro dos 36 aulas, as habilidades e competências juntos com os objetivos de aprendizagem da educação infantil.
Benefícios. Eu gosto dessa tela porque a gente tem visto muitos educadores preocupados, né? Ah, a educação infantil não vai dar certo com a tecnologia. Ah, eu preciso fazer a minha rodinha de conversa, eu preciso ter o contato com as crianças. Sim, a gente precisa, mas a gente também precisa, e a base traz isso pra gente fortemente, de como trabalhar a educação digital, como trazer a cultura digital, porque é algo que não retrocede. A gente não vai retroceder a educação sem o uso da tecnologia. O que nós educadores precisamos entender, e que é o que nós vamos trabalhar muito enquanto letramento digital, é como utilizar essas tecnologias como benefício. O que eu vou pontuar e contribuir como benefício do uso das tecnologias na educação infantil? Coloquei 4 aqui só para a gente aí refletindo do que vocês vão encontrar nessas 36 aulas. Então, primeiro, contribuir para o desenvolvimento integral da criança. A gente já faz essa contribuição quando a gente não utiliza a tecnologia, mas utilizando essa educação digital, eu também consigo desenvolver a parte integral da criança e contribuir para isso. O segundo é gerar uma aprendizagem mais significativa. Não que ela não seja, mas trazendo para o âmbito digital, para as tecnologias digitais, a gente pode gerar uma aprendizagem mais significativa. E aí a gente já traz David Alzheimer, né? Trabalhando a aprendizagem significativa, trazer a realidade da criança para dentro da nossa aula. Qual é a realidade dessa criança hoje? O que ela utiliza de tecnologia? Entender o nosso cenário para depois a gente também atribuir ao planejamento e às estratégias de aula. Despertar o interesse e a curiosidade dos alunos. Quando a gente usa um aplicativo em alguma aula, o aluno já fica ali tentando entender o que a tia está fazendo, o que a professora está fazendo, né? O que a educadora está fazendo. Ele vai despertando ali a curiosidade. Eu trouxe um avatar, eu trouxe um jogo educativo, eu trabalhei alguma metodologia de ensino ali agora, de metodologias ativas, e o aluno já vai despertando, mesmo os pequenininhos. Eu acompanhei várias aulas de 2 aninhos, 3 aninhos, onde a criança estava ali jogando, né, com a professora, um jogo das cores, do alfabeto, trazendo essa riqueza dos jogos educacionais para as aulas síncronas ou também assíncrona. E quando a gente vai para o assíncrona, a gente precisa entender a intencionalidade do nosso planejamento. Quando eu falo intencionalidade, é entender qual é o adulto que está acompanhando a criança para a gente desenvolver essas intencionalidades, né, de uma forma prazerosa e de uma forma consciente. A nossa família precisa também participar dessa educação digital. E o quarto ponto é a tecnologia na educação infantil que aproxima o professor da realidade dos alunos. Se ele está habituado, se é uma geração que já é touchscreen, que já é uma geração que já está acostumado ali a tocar num smartphone ou num tablet, no computador, até mesmo com a televisão ali, com filmes, com desenhos, é saber trazer essa tecnologia para aproximar nós educadores da realidade do aluno. Tá? Então esses aqui são os 4 eixos, né, os 4 benefícios que eu trago para vocês para o uso da tecnologia na educação infantil. E aí eu deixo aqui para vocês uma frase de Paulo Freire: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua produção ou a sua construção. Quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. É uma frase que remete muito ao que vivemos, né? Lá no início, em março, quando a gente entrou na pandemia, quais eram as nossas dificuldades enquanto educadores? O que eu precisei me desenvolver enquanto novas habilidades, né? E agora, nós já estamos ao final do ano letivo. O
que eu preciso melhorar aí no meu processo de novas habilidades e de um novo formato de planejamento e de um novo formato de aulas? Eu deixo aqui para vocês algumas informações. Eu sou uma educadora entusiasta no uso de tecnologias, de criatividade, de inovação na sala de aula, novas abordagens na educação básica como um todo, desde a educação infantil a chegar ao ensino médio. Como a gente pode aproveitar aí essa parte de gamificação, de sala de aula invertida, de ensino remoto, aprendizagem para o desenvolvimento integral dos alunos. Eu espero que vocês aproveitem bastante esse curso, a Semana Pedagógica, a quarta Semana Pedagógica da Rede Pedagógica, né, com o tema de educação digital. Até a próxima!